Bom dia, moçada do segundo ano, beleza? Vídeo 5. Estamos no penúltimo vídeo do terceiro bimestre. Daqui a pouco nós já vamos para o último vídeo, né? E dia 30 encerra o nosso terceiro bimestre. Então, questão 17 a 20. Vamos ver aqui o que tem. Bom, a questão 17, ela diz assim: analisa a letra da música abaixo, que é a minha alma, que é a paz que eu não quero. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois a paz sem voz não é paz, é medo. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia do domingo, procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido, pela paz que eu não quero seguir admitida. Essa música, ela é do grupo Rapa, onde tem o vocalista o Marcelo Falcão, né? O que a problemática aí? Qual é o problema central destacado na letra dessa música? Bem, o problema aí é a violência criminal, que atormenta os moradores dos grandes centros urbanos. Cada vez mais a gente observa as casas cada vez mais monitoradas, os mercados, os shoppings com cerca, com aquelas, esqueci o nome, serpentina que corta muito, com tudo. E a gente fica preso e a criminalidade fica solta, não é isso? Então, é isso aí que nós estamos sendo coagidos, né, nos grandes centros urbanos, e isso agora não é só de grandes centros urbanos. As pequenas cidades, as médias cidades também estão sendo acometidas por esse tipo de crime, né? Porque nós sabemos que, principalmente, o centro-sul do país. O centro-sul do país, o que é ele, professor? O centro-sul do país é o seguinte: é o sudeste, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. O centro-oeste, que é Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? E a região sul, que é Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que são aí a região coração, a região geoeconômica coração do país, ou seja, é essa região centro-sul que leva o país para frente economicamente, seria a região coração, né, econômica. Então, nessas regiões, nós temos o maior fluxo da riqueza do Brasil, o maior fluxo de quantidades de trabalho que existe. Ah, professora, mas eu moro aqui na região centro-oeste e eu não consigo emprego. Se não consegue emprego é porque está faltando qualificação. Não tem como, se você não tiver qualificação, é claro que você não vai ter o emprego, né? E essa é a parte positiva de se morar na região coração econômico do país. Qual que é a parte negativa? Nós temos duas negativas. Nós temos, como o desenvolvimento é muito grande, então a destruição ambiental ela é imensa, ela é exacerbada e desordenada. Uma prova disso são as queimadas que nós temos nessa região centro-sul, que já passou todos os limites dos outros anos. E a outra é a violência, todo tipo de violência. Nós temos sequestro, nós temos furtos, nós temos roubo, nós temos ataque a agências bancárias, isso tudo porque essa região, economicamente falando, é a mais rica, então gera todos esses tipos de violência, todos os tipos de violência possíveis e imagináveis. Professora, mas tem outras regiões do país também que tem isso? Tem, mas na nossa região centro-sul, ela é mais latente, tá? Então vamos para a prova. Questão 18 diz assim: em geografia, as metrópoles são definidas por uma série de características. Com base nessas características, poucas das cidades brasileiras são consideradas metrópoles. Pois bem, quais são as características da metrópole? Então, as metrópoles são grandes cidades que têm grande poder de influência econômica sobre as outras, que se encontram relativamente próximas a elas. Essas cidades, ou seja, as metrópoles, né, geralmente possuem uma população superior a 1 milhão de habitantes
e oferece uma grande variedade de mercadorias para consumo e serviços. Por exemplo, Goiânia é uma metrópole. E aí ela tem mais de 1 milhão de habitantes? Tem. Ela exerce influência econômica sobre as cidades vizinhas? Total. Até porque ela é a capital do estado de Goiás. Então, sendo assim, serviço da saúde, serviços econômicos, serviços judiciários, tudo, ela é melhor do que as outras cidades, ou seja, as cidades que são circunvizinhas, né? E a questão 2, qual a importância das metrópoles no Brasil? As metrópoles, elas são influências, ainda são caracterizadas por uma grande variedade de oportunidades de trabalho, bem como de ofertas de bens e serviços. Oferta de bens e serviços é aquela que entra aí na atividade terciária, né? Atraindo as populações que vivem no entorno. São, portanto, um elemento de destaque num dado arranjo urbano hierarquizado. Por que hierarquizado? Porque nós temos as metrópoles, nós temos as cidades médias e nós temos as cidades menores. Então, é uma hierarquia de uma ser mais importante que a outra, só que cada uma tem a sua importância, mas é claro, né, nessa hierarquia aí, de, por exemplo, a capital, Goiânia, é uma metrópole. Então, ela exerce influência sobre as cidades médias. Por exemplo, Anápolis é uma cidade média. Goiânia tem influência sobre Anápolis? Tem. Os melhores médicos estão para lá. Existem colégios, melhores colégios para quem quer cursos que são de mais difícil acesso nas faculdades, está na metrópole, uma maior quantidade de trabalho. Anápolis, ela é uma exceção, porque aqui nós temos o DAIA, então o DAIA, pelo contrário, ele atrai pessoas de outros lugares, inclusive de outros estados, mas geralmente as metrópoles é que tem o maior número de empregos, né? E bem variados mesmo, daí você tem que ter uma qualificação, né? Então, essa é a importância das metrópoles, é de ter influência sobre todos os outros lugares, beleza? Aí nós vamos para a questão 19, e eu amei essa fotinha aí porque ela mostra direitinho. A questão 19 diz assim, leia o texto abaixo, extraído do romance O Cortiço, que revela um grave histórico problema habitacional dos centros urbanos brasileiros. Então vamos lá. Um trecho, né? Um cortiço, exclamava ele possesso. Um cortiço, maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos. Fazer-me um cortiço debaixo das janelas. Estragou-me a casa, o malvado. 95 casinhas comportou a imensa estalagem, e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a enfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Durante 2 anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. Aloysio de Azevedo. Esse livro é maravilhoso, faz parte da literatura brasileira e vocês devem, isso é um imperativo, devem ler esse livro. Bom, qual ou quais os problemas habitacionais relacionados do texto acima? Explique. E aí, pela foto, você consegue ver mais ou menos o que é um cortiço. Ai, professora, mas isso aí é uma foto de uma favela. Favela, nome antigo, que agora é chamado de comunidade. Pois bem, qual que é o problema habitacional? Devido ao pouco investimento em políticas habitacionais para as classes mais pobres, isso é no Brasil atual também, as moradias inadequadas são problemas que persistem no Brasil há mais de um século. O trecho em questão, esse que a gente acabou de ler, fala sobre a ocupação crescente do cortiço da história, demonstrando como se dá o processo de ocupação desordenada. O fragmento Socando-se de Gente ilustra o momento caótico de construções sem planejamento ou fiscalização pública. As favelas, do ponto de vista arquitetônico, são um amontoado de casas construídas de forma desordenada, como diz o narrador. 95 casinhas comportou-se a imensa estalagem, ou seja,
Podemos associar o surgimento do cortiço narrado com o processo de formação das favelas, cujas casinhas vão se agrupando e aumentando em número com o passar do tempo. As periferias são formadas ao redor dos centros urbanos, como eu já tinha falado para vocês, né? O que é periferia, como se trata a periferia e o que significa periferia. E costumam ser esquecidas pelo plano diretor das cidades. Com isso, situações de risco, como esgoto sem tratamento, são comuns nesses locais de ocupação desordenada, pela falta de quê? Planejamento. Podemos ilustrar com um trecho do texto o surgimento da periferia como algo que começa a minhocar, a enfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea. Então, esse aqui é o cortiço. Dá para a gente ver que é bem insalubre, né? Quando ele fala assim aqui no texto, ele fala daquele lameiro, parecendo que o povo brotava do lameiro, beleza? E a nossa última questão desse vídeo é a seguinte: explique por escrito o processo de migração brasileira. Aí eu deixei uma imagem para vocês aí, né? Das décadas de 70 e 90. Cada vez menos pessoas se mudam para São Paulo e Rio e muitas saem das capitais para o interior. Aí ele mostra, né, nas décadas de 70, de onde que saía e para onde que ia, e quanto mais larga a seta, significa um maior contingente de pessoas saindo. E depois, nos anos 90, o que estava acontecendo aí, né? Então, vamos lá. O termo migrações corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até mesmo de domicílio. Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. Então, são variadíssimos o tipo de migração. Nós temos variações de fatores aí, né? Por exemplo, religioso. Existem lugares em que, se a pessoa for cristã, ela é morta, então ela vai sair de lá. Mudanças psicológicas, sei lá, você perdeu uma família inteira, vamos dizer assim, em decorrência da Covid. Então você não quer saber mais daquele lugar ali te traz, né? Você fica deprimido, não, vou mudar daqui que eu vou esquecer esse lugar, né? Problema social, você não tem casa, você vive muito ruim, em pensão, e você vai mudar. Problemas econômicos, políticos, ambientais, etc., né? No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas, que nós temos as migrações intra-regionais e as interregionais. As intra-regionais são dentro da mesma região. Por exemplo, eu estou aqui na Centro-Oeste, eu saio de Goiás e vou para o Mato Grosso do Sul, então é dentro. E as intra-regionais são entre as regiões. Eu saio da região Centro-Oeste e vou morar na região Sul. Então, essas são internas. Durante os séculos 17 e 18, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás. Lembrando a vocês que saiu de São Paulo, foi para Minas, de Minas veio para Goiás, de Goiás para Mato Grosso e assim por diante. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. No século XX, o modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a instalação de indústrias do território brasileiro, fato que promoveu a centralização das atividades industriais na região sudeste. Inclusive, na questão anterior, quando a gente fala de cortiço, foi exatamente por conta dessas fábricas, dessas indústrias. Como consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do Sudeste, principalmente para São Paulo. E aí nós tivemos muitas moradias, muitos cortiços insalubres, né? Outra consequência do atual modelo de produção é a migração da população rural para as cidades, fenômeno denominado êxodo rural, que a gente já falou dele antes, né? Ou vai falar, não me recordo. Essa modalidade de migração se intensificou nas últimas 5 décadas, pois as políticas econômicas favorecem os grandes latifúndios, né, que são os grandes fazendeiros.
com empréstimos bancários, além de mecanização das atividades agrícolas e substituição da mão de obra. Ou seja, eu prefiro mandar embora 20 pessoas e manter um que faça o curso e saiba monitorar a minha máquina, que vai fazer o trabalho de 20 pessoas. Para mim, comprar a máquina é muito caro, mas se eu for colocar na ponta do lápis todo o salário, não deixar a pessoa sem comer, tratar com saúde e tudo, vai ficar mais barato. A região sudeste, que historicamente recebeu o maior número de migrantes, tem apresentado declínio na migração, consequência da estagnação econômica e do aumento do desemprego na região. Nesse sentido, ocorreu uma mudança do cenário nacional dos fluxos migratórios, onde a região centro-oeste passou a ser o principal destino. Se você está pensando que eu estou mentindo, olha a quantidade de pessoas que vêm de dentro do Brasil mesmo para cá e de fora do Brasil também para cá, especialmente por conta da nossa distrito agroindustrial aqui, né? As políticas públicas de ocupação e desenvolvimento econômico da porção oeste do território brasileiro intensificaram a migração para o centro-oeste. Entre as principais medidas para esse processo, a construção de Goiânia, a construção de Brasília, a expansão da fronteira agrícola no Cerrado, né, investimento em infraestrutura e assim por diante. Então, nós temos aí que o outro aspecto das migrações internas no Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à descentralização da atividade industrial no país, antes concentrada na região sudeste e em regiões metropolitanas. Nós já tivemos uma questão que fala dessa descentralização das indústrias, está indo para cidades médias, para cidades menores, porque o tempo gasto para deslocar é menor, o imposto para pagar sobre o território é menor e assim por diante. Beleza, moçada? Até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!